Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma noite maravilhosa em que nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor, oferecer a Ele o nosso louvor, como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Reconhecemos se aqui nós estamos, porque até aqui o Senhor nosso Deus tem nos ajudado. E debaixo dessa forte mão nós queremos permanecer. Então, desde já, eu lhe convido a você a fechar seus olhos e vamos dirigir ao Senhor através das nossas orações. Vamos pedir a Ele que essa transmissão seja uma bênção nas nossas vidas, que Ele, através do seu Espírito Santo, possa derramar sobre nós a sua graça, o seu amor, a renovação, a força, que Ele, através do seu Espírito Santo, Ele vem abrir o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, porque logo após os louvores nós seremos aí compartilhando a palavra de Deus, que será ministrada pelo professor Wagner, enfim, e nós estaremos aí nesse aprendizado maravilhoso. Então, feche os olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Aqui nós estamos reunidos no Teu nome, para exaltar a Ti, para glorificar e agradecer o Teu nome, Jesus. Muito obrigado por nos conceder essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu imenso amor. Eu peço direcionamento espiritual, Pai, que possamos, para podermos nos expressar de acordo com a Tua vontade. Peço sim o Teu auxílio, Pai querido, para que nós possamos nos renovar e possamos edificar as nossas vidas totalmente edificados na Tua palavra. Te agradecemos, Jesus, por essa noite maravilhosa, e que as vidas, Senhor, que estão nos assistindo, que eles possam ser também agraciados de uma forma totalmente especial. O doente, ele possa sim ser sarado, o enfermo, ele possa receber a cura, o caído, ele possa se levantar, o desanimado, ele possa se animar, o triste, ele possa se alegrar. Querido Deus, eterno Pai, na confiança total em Ti, visita, Senhor, Teu servo, a Tua serva, visita esse lar, esta família, Senhor, assim Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Enquanto você aí vai se preparando, pegando a sua Bíblia, um caderninho, para você fazer as anotações, deixa eu dar um recado, não esqueça da caneta. Não só ser propriamente a caneta, mas um lápis também ajuda muito. Que Jesus abençoe a todos e vamos louvar, vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quando aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los lá, o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Diga comigo: paz haverá sobre a nossa nação. Paz haverá no meu lar. Paz haverá no convívio familiar. Paz haverá na minha família. E aonde quer que eu colocar as plantas dos meus pés, haverá paz, porque eu sou portador de boas novas. Aleluia, glória a Deus. Louvemos. Aleluia. A autoridade e poder está no nome de Jesus Cristo. Se abalam, mas permanece para sempre. Como em Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Glória a Deus.
Sem Jesus não tem como, né? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Verdade. Nele nós somos mais do que vencedores, mas precisamos estar nele. E diz a Bíblia, bispo, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus. E a igreja tem esse compromisso de interceder pela nação. Diz a Bíblia Sagrada para nós orarmos pelos reis, presidentes, por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então nós vamos fazer um clamor cantando agora junto com vocês aí. Vamos pedir: Deus, sara essa nação. Sara essa nação. Aleluia. Declare com fé. Nesse louvor, declare com fé. Glória a Deus. Aleluia. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua ação. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Obrigado, Jesus. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Botou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Botou sobre ela a sua mão, da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Vocês. Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Porque um dia Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Da sua ação, liberando do seu poder. Obrigado, Senhor. Sobre ela a sua mão, derramando da sua ação, liberando do seu poder. Sara, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Vai, você de novo, vai. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Você em casa, declare. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia. Deixa eu dar um recadinho. Você que está nos assistindo, que está aí triste, angustiado, preocupado, ansioso, coloque nas mãos do Senhor. Coloque a tua ansiedade, a tua preocupação.
né? Coloca aí esse teu sofrimento, essa tua dor, essa tua tristeza, coloque tudo nas mãos do Senhor. No livro de Filipenses, versículo 4, versículo 6, a Bíblia Sagrada diz assim, para nós fazermos, diz assim, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo reconhecidas entre Deus, através da oração, uma ação de graça. Então, seja qual for o seu problema, se você sentir a vontade, de fazer o seu pedido aí, no final nós estaremos apresentando, conforme você vai colocando aí, fazendo o pedido. Aqui nós temos uma equipe, a minha esposa, a nossa irmã Eliane, a Aninha, a Ana Luísa, estão tudo ali em prontidão para fazer as orações, e será um prazer apresentar a sua causa diante do Senhor. Você sabe que a palavra diz assim, tudo que pedires com fé, crendo recebereis. Amém. E a oração alimenta a nossa fé, sabe? Então vamos pedir com fé. Eu quero unir a minha fé com a tua fé, e o resultado vai ser maravilhoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E a nossa confiança está no Senhor, não é isso? Verdade. Então vamos confiar. Jesus, Ele está aqui, está aí no seu lar, nos abençoando. Nada parece dar certo e penso em desistir. Situações na vida em que tudo parecem ruim. Será que minhas falhas e problemas vão me definir? Será? Oh, aleluia! Eu consigo ouvir sua voz dizer quem sou mais uma vez. Fala, Senhor Jesus. Sei que ainda me ama quando me sinto só. Sei que eu sou forte ao me estender a mão. Sei que estou seguro quando eu tropeçar. Receber em casa se longe eu andar. Vou confiar no teu amor. Eu confiarei. Posso agora a certeza de chamar de Pai. Todos os meus medos e certezas deixo para trás. Sei que ainda me ama quando me sinto só. Sei que eu sou forte ao me estender a mão. Sei que estou seguro quando eu tropeçar. Receber em casa se longe eu andar. Vou confiar no teu amor. Eu confiarei no teu amor. Vou confiar no teu amor. Eu confiarei no teu amor. Aleluia. A palavra diz, confie somente, A confiança ela é tudo.
sei que muitas coisas querem realmente tirar de nós essa certeza, mas saiba, nós temos um Deus, e Ele existe, é um Deus que atua, um Deus que continua presente. Basta depositarmos a Ele a nossa esperança, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. A situação pode ser a mais adversa possível. Em Samaria não chovia, fazia mais de 3 anos. Verdade. Havia uma profecia ali, para que não houvesse chuva. Mas o profeta de Deus chamado Elias, ele orou ao Senhor. E ele pediu para o seu servo Geazi, para ele ver se havia algum indício de que aquilo ia acontecer. No princípio nada, mas depois ele via lá no céu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, uma pequena, mas símbolo de que vinha uma grande chuva, uma grande abastança do povo de Deus. E assim, se nós confiarmos, mesmo não havendo indícios de que vai haver uma bênção, ela está acontecendo na sua vida aí agora. Amém. Em nome do Senhor Glória Jesus Cristo. Então vamos pedir chuva de bênção, chuva de graça do Senhor. Vamos pedir. Chuva, quero chuva. Através da palavra do Senhor, tendo um respaldo bíblico, para a nossa fé. Glória a Deus.
paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo que nós iniciamos terça-feira passada. O título era, o tema que nós estávamos explorando era comunhão, né? Então eu sempre começo o estudo fazendo um breve resumo, né? Uma revisão do que nós falamos na aula passada e vamos dar continuidade hoje então a esse mesmo tema. Então, no estudo passado nós falamos sobre a definição de comunhão, né? O significado da palavra comunhão, né? Nós vimos o seu significado, que é a sua raiz, né? A raiz da palavra comunhão vem de comum, né? Então, o que é comum entre nós, né? Nós vimos então que o companheirismo, né? A participação, compartilhamento e contribuição com o próximo seriam palavras que definiriam a comunhão cristã, tá? O compartilhamento de sentimentos, experiências e até mesmo bens materiais, tá? Esse é o significado da comunhão cristã. É o que interliga as pessoas, né, entre si, né? O relacionamento entre um irmão e outro, que estão unidos por Jesus Cristo, né? Estão unidos com o mesmo Deus. É isso que é comum entre nós. Não é, meus irmãos? O que está nos unindo, o que é comum, o que é compartilhado entre nós é o Espírito de Jesus Cristo, tá? Ele está em mim, está em você e isso nos interliga. Nós vimos a comunhão no plano individual, primeiramente só por questões didáticas, então falamos primeiro daquele relacionamento individual, particular, um relacionamento pessoal que cada um tem que ter com Cristo, né? Uma escolha simplesmente que você tem que fazer sozinho, né? E nós vimos que a condição para isso é a receptividade, né? Você tem que abrir o seu coração para Jesus Cristo, né? Abrir o seu coração para Ele. Esse é o primeiro passo para ter comunhão com Cristo, recebê-lo. O segundo passo para ter comunhão com Cristo é o quebrantamento, né? Ou seja, você vai deixar todo o orgulho, toda a presunção e arrogância, porque a arrogância é um impedimento para se viver com Cristo. Cristo foi o mais humilde dos homens enquanto Ele esteve aqui na terra. E é assim que nós devemos ser também, devemos ser como Ele, humildes. Nós temos até exemplos de pessoas, né, de pessoas famosas, que até chegaram com uma certa arrogância, com um certo orgulho, mas quando se depararam com Cristo por meio das Escrituras, elas se quebrantaram, né, deixaram cair por terra, né, sua posição social, seus diplomas, né, deixaram cair por terra seus títulos, opiniões e preconceitos e o receberam em sua casa, né, em seus corações. E a mesma coisa nós devemos fazer isso, né? Inclusive você que está ouvindo, que está nos assistindo, se você está em falta de comunhão com Cristo, né, não deixa essa oportunidade passar. Hoje mesmo você pode ligar para o pastor e falar: eu quero receber Cristo na minha vida, né? Então uma decisão, não deixe para depois. Nós estamos num momento, né, temporário, esse isolamento social decretado pelas autoridades, mas vai passar, logo logo a igreja vai estar aberta ao público novamente. Mas aceitar a Cristo você pode fazer hoje mesmo. Ligue para o pastor no final dessa gravação e faça, né, esse propósito de segui-lo, né, de ter comunhão com Cristo. Então, quebrantamento, a humildade, e é claro, irmãos, continuar a andar na luz, né? Como João disse, aquele que anda em trevas, né, não tem como falar que está em comunhão com Cristo, né? Porque Cristo é luz. E nós vimos algumas características de como ter comunhão com Cristo. Entre elas está a pureza do coração, né? Coração como sítio do discernimento, a sede, o local do intelecto. Nós devemos limpá-lo, devemos purificá-lo do quê? Da maldade que tanto nos rodeia neste mundo tão perverso e corrompido. Devemos permanecer em Cristo, a perseverança é uma característica dessa comunhão. Produzir frutos para Deus, e aí entra no segundo ponto, importantíssimo, ter comunhão uns com os outros. Tá? Essa aqui é uma chave fundamental da comunhão cristã. É ter comunhão com os outros. E a condição, né? Então a gente entrou agora no plano social. Estávamos primeiro no individual e agora entramos no social, né? Uns com os outros. A condição para se manter essa relação é o amor,
Em primeiro lugar, nós falamos do amor, que é desejar e fazer o bem ao próximo. Nós vimos também que um segundo passo para se manter a comunhão com os irmãos é o perdão e a reconciliação. Perdoar e se reconciliar com irmãos é fundamental para que os nossos próprios pecados sejam perdoados. A Bíblia ensina que os nossos pecados serão perdoados se nós perdoarmos primeiro os nossos irmãos. E também é condição para termos as nossas ofertas aceitas por Deus. E nós falamos aqui que oferta se trata tanto da contribuição financeira como o seu culto, a sua presença, o seu louvor, tudo que você faz para Deus, você está oferecendo a Ele, é uma oferta. Então, para Ele aceitar esse seu louvor, sua adoração, você deve perdoar o seu irmão e se reconciliar com ele. Tá bom, irmãos? Essas são bases da vida, da comunhão cristã. E hoje, o assunto de hoje é a comunhão com a igreja. Tá bom? Então, tudo isso, irmãos, está ligado, não está isolado. Nós apenas seguimos passos didáticos, falamos a comunhão individual, a comunhão social e agora a comunhão com a igreja. Mas tudo isso está ligado, está interrelacionado. Tá bom, irmãos? Nós temos comunhão com Cristo, temos comunhão com o irmão e temos comunhão com a igreja também. E esse assunto parece simples, mas é importantíssimo, irmãos, justamente nos dias de hoje, que há uma corrente de pensamento, há aqueles que falam que não é necessário você estar ligado a uma igreja, não é necessário você estar em comunhão com uma instituição, não é necessário, basta apenas você ter Cristo no seu coração, você pode orar na sua casa sozinho, cantar louvores sozinho, você pode até ouvir uma pregação sozinho no seu quarto e já está tudo bem, já está tudo feito. Tudo isso que eu acabei de falar é muito bom, faça mesmo isso. Então no seu quarto a Bíblia nos ensina isso, Jesus nos ensinou que nós devemos orar no nosso quarto em particular, e também louvar a Deus em particular, a nossa adoração individual, sim, com certeza, ela é fundamental, mas a parte da igreja, da instituição, dessa reunião, não pode ser desprezada como alguns têm feito. Então o objetivo desta aula hoje, irmãos, é deixarmos isso bem aplanado, deixarmos isso bem fundamentado, para nós não cairmos nessa de que não é necessário mais termos igrejas assim como nós temos agora. Um dos motivos, irmãos, para algumas polêmicas é o estudo equívoco, o estudo errado de etimologias de palavras. Então tem que ter muito cuidado quando nós estudamos as raízes das palavras, as origens, a etimologia de algumas palavras. Então, por que acontece? Igreja, a palavra igreja no original grego, eclésia. E aí as palavras gregas, na maioria das vezes, são formadas por dois conceitos. Então, ek, que significa para fora, eclésia, que é chamar, clamar. Ou seja, o significado da palavra em sua etimologia seria chamar para fora, clamar para fora. Então algumas pessoas param por aí, no significado ali bem ao pé da letra da etimologia da palavra e falam, então a igreja é chamar para fora, a nossa missão é para fora, não estarmos reunidos dentro, mas lá fora. De fato, a Bíblia também ensina isso. De fato, ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações. Realmente isso é um ensinamento cristão, mas não é, entendam bem, irmãos, não é o significado da palavra eclésia, não é, Então esse conceito de ir para fora, ir pelo mundo e pregar o Evangelho, sim, é inclusive ordem de Jesus Cristo, mas a palavra não é base da palavra eclésia. Esse chamar para fora, o que significa, irmãos? Quando os gregos, ou seja, o berço da democracia, Grécia, às vezes tinha que tomar algumas decisões políticas ou militares, o que eles faziam? Chamavam, convocavam os cidadãos para fora para se reunirem, fazerem uma assembleia, para pensar em estratégias de resolução dos problemas políticos ou militares.
Está vendo, irmãos, o significado contextualizado? Se nós pegarmos só lá a eclésia, chamar para fora e dar uma interpretação em cima disso, vai dar erro, né? Vai dar uma interpretação equivocada. Né? Mas quando a gente vê contextualizado, olha só, né? A diferença. Então é uma reunião, é uma assembleia, é uma convocação para um ajuntamento de pessoas. Amém, irmãos? Amém. Então essa é uma palavra usada antes do cristianismo. Mas no cristianismo, então, vem o significado de igreja como ajuntamento. Tá bom, irmãos? Isso é comprovado como? Na Bíblia. É só nós lermos a Bíblia em bom português. Tá? A Bíblia em português nos mostra várias situações, vários exemplos, que nós não vamos ficar lendo um por um aqui hoje, mas vários exemplos dos cristãos, dos primeiros cristãos unidos, reunidos, ajuntados em um local. Tá? Então isso é fundamental, sim, e nós vamos ver hoje o porquê, tá? Os benefícios desse ajuntamento. Amém, irmãos? Então vamos lá, só deixando bem claro qual é a mensagem aqui no momento. A igreja, sim, ela tem seu papel missionário, conforme Jesus ordenou, sair e pregar pelo mundo. Mas nós não devemos desprezar também esse ajuntamento, essa reunião que nós temos aqui neste local, que temporariamente, né, não está tendo ajuntamentos devido a essa situação presente, mas vai voltar, e não deixe a sua congregação. Tá bom, irmãos? Venha se unir, venha estar juntos, porque ela é instituída por Deus. Amém, irmãos? Então, o primeiro passo, o conceito dessa aula é que a igreja ela é instituída por Deus. E igreja aqui, irmãos, no sentido do Novo Testamento, é bem claro, pelo contexto do Novo Testamento, que é reunião, assembleia. Tá? E significa tanto essa reunião aqui, desse grupo específico de cristãos, como toda a comunidade cristã ao redor do mundo, né? A igreja de Deus, ou seja, todos os cristãos do mundo. Tá? São os dois conceitos de igreja do Novo Testamento. Tá? Gostaria que o irmão lesse Efésios 2, versículo 19 ao 22. Então, quanto isso, só reforçando o significado de igreja de acordo com o Novo Testamento, irmãos, é o ajuntamento, a reunião, a assembleia de pessoas. E também todo o corpo de cristãos ao redor do mundo, a igreja de Deus, todos os cristãos, né? É o corpo de Cristo, inclusive está em Efésios 1, 22, tá? Os irmãos anotem, Efésios 1, 22, a definição de igreja como o corpo de Cristo. Tá bom? Mas vamos ler Efésios 2, 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, para algumas palavras, né? Primeiro, tem ali bem claro a família, membros da família de Deus, né? Então é muito interessante nós pensarmos esse conceito de família, né? Família, um ajuntamento de pessoas unidas, né, pelo mesmo sangue, né? E no nosso caso, como cristãos, todos nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo, né? A Bíblia fala, né, que Ele nos comprou pelo seu sangue precioso. Nós estamos, essa é a família, membros da família de Deus. E também a palavra concidadãos. Olha que interessante, irmãos, concidadãos. O que significa concidadãos? São aqueles que nasceu ou vive no mesmo país que outro. Tá? Então são duas, né? Uma relação entre pessoas que têm em comum o quê? O mesmo país de nascimento, né? Ou de moradia. O que é ser um cidadão, irmãos? O que é ser um cidadão? É um indivíduo que, por ser membro de um Estado, ele tem seus direitos políticos e civis garantidos, e ele também respeita os seus deveres, né? Então, o que é ser um cidadão? É você exercer, né, os seus direitos
e também cumprir com as suas obrigações. Você está debaixo de uma lei, né? No caso aqui, falando aqui bem diretamente, nós somos cidadãos brasileiros, ou seja, somos guiados, né, por uma lei, por uma Constituição, a Constituição de 88, temos um presidente, temos governantes, nós somos concidadãos, ou seja, nós estamos juntos nessa, nós compartilhamos essa mesma lei, nós estamos unidos por essa mesma lei. Os mesmos direitos que eu tenho, você também como brasileiro tem. E os mesmos deveres que eu tenho, você também como brasileiro também tem. Então, irmãos, isso só para a gente fazendo um relacionamento aqui com o que é ser um concidadão, né, dos céus, um membro da família de Deus. Também é o estar unido por essa mesma lei. A lei não da terra, não material, nós estamos falando da lei divina, a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Ela se resume em uma, né, que é amar o próximo como a si mesmo. Tá bom, irmãos? Mas fica aqui então essa pequena introdução, né? Nós compartilhamos, nós somos concidadãos do reino de Cristo, né? Nós estamos juntos nessa. Então, caberia a gente dizer que tudo bem você ficar sozinho na sua casa, servindo a Deus ali no seu quarto sozinho? Faça isso também, mas não deixe, né, de congregar com outros cristãos. Tá? Por quê? Assegura, agora nós vamos entrar no segundo ponto da aula, né? O segundo ponto da aula. Nós asseguramos a unidade do corpo de Cristo. Nesse ajuntamento, nessa reunião, nessa assembleia de cristãos, nós estamos assegurando a unidade do corpo de Cristo. Vou dar aqui um exemplo, né, muito... até interessante nesse momento que nós temos irmãos lá da Bahia nos assistindo, irmãos do Rio Grande do Sul, né, irmãos do Pernambuco, Minas Gerais. É muito interessante esse momento e é por isso que eu vou usar esse exemplo aqui, que é o exemplo da língua, né? Todo mundo, eu tenho certeza que frequentou a escola e teve uma matéria de gramática, né, de língua portuguesa, e é muito interessante parar para pensar por que se estuda aquelas regras de gramática da língua portuguesa. Língua, qual é a função da língua? É estabelecer comunicação. Então, se eu consigo estabelecer comunicação com as pessoas que estão ao meu redor, qual é a necessidade de aprender aquelas regrinhas que os alunos detestam na escola de gramática? Por que será, irmãos? Imagine um território tão grande e tão diverso como o Brasil. Né, as palavras que vocês aí na Bahia usam, que até às vezes a gente aqui desconhece, ou no Rio Grande do Sul, quanto vocabulário, né, quantas expressões vocês usam e de repente a gente nem entende, né, de repente essas diferenças de vocabulário, né, não existem pela diversidade no Brasil. Imagine se não tivesse aquela gramática ali que a gente estuda na escola, que ela é única para todos nós. Eu acredito, irmãos, que iriam surgir vários idiomas diferentes. Os irmãos não acreditam nisso? Eu acredito que lá no Rio Grande do Sul, logo ia começar a se desenvolver um outro idioma, aqui em São Paulo outro, em Minas outro, e aí não teria mais unidade. Então vejam só, irmãos, que interessante, o ensino de gramática, ele garante a unidade da língua no território brasileiro, né? Então, apesar de nossas diferenças de vocabulário, nós conseguimos ainda manter a língua portuguesa como a língua oficial desse território tão gigante que é o Brasil, né? E isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo para nós falarmos sobre a unidade do corpo de Cristo. É muito importante nós estarmos unidos, irmãos, porque Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento um para com os outros. Ele fala que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, ou seja, harmonia, né? Unânimes no modo de pensar são os ensinamentos que Paulo traz. Nós não devemos estar em controvérsias, guerreando entre nós mesmos, mas nós devemos estar unidos em harmonia, em um só pensamento, porque um só é o Espírito que opera em nós. Essa garantia, né, de unidade. Os irmãos estão entendendo a importância da reunião? Se cada um fica isolado no seu canto, diversos pensamentos vão se ramificando, diversas ideologias vão se formando. Aliás, isso já tem acontecido. Imagine se não houvesse a reunião, né, onde nós estivermos ali em um só pensamento.
quanto mais divergente não ia ficar isso tudo, né? O segundo ponto que eu quero mostrar aqui, irmãos, é o estímulo, né, de cuidarmos uns aos outros, o cuidado mútuo. Vamos ler 1 Coríntios, né, 12, versículo 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É importante, irmãos, notar então como Deus ele quer essa relação de dependência, um ajudando o outro. Uma pessoa isolada, ela está em maior risco, né? Imagine, né, quando você está sozinho e os problemas da vida vêm, é mais difícil sozinho, né? Mas quando você está unido com outras pessoas, você tem ajuda, você se torna mais forte, porque aquele que está mais forte vai ajudar o mais fraco, né? E as situações da vida são tão diversas que às vezes até pode inverter, né? Aquele que estava forte, de repente no momento está mais fraco, e o mais fraco de outrora agora está mais forte. Então é um ajudando o outro. Deus quer, irmãos, essa relação de dependência entre nós. Eu gostaria de dar mais um exemplo, e isso na verdade é uma situação que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego em São Paulo, foi num hotel, eu era recepcionista, e toda vez que nós entrávamos para começar o trabalho, nós tínhamos uma lista de obrigações, né? A gente tinha um protocolo, né? Tinha 5 ou 6 atividades que eram obrigatórias toda manhã. Nós não podíamos passar do meio-dia sem cumprir aquelas tarefas. E eu queria ser um bom funcionário, né? Eu queria até me destacar, inclusive. Então, eu chegava cedo e eu gostava de entrar na recepção antes do meu horário e eu já executava toda aquela tarefa, todas aquelas tarefas, né? Eram 5 ou 6, não lembro exatamente, mas eu queria rapidamente já cumpri-las, para quando o resto da equipe chegasse, eu pudesse falar: olha, podem ficar tranquilos, porque eu já dei conta de todo o protocolo, eu já dei conta, né, de todo o nosso procedimento diário. Então, certa vez, a minha coordenadora me chamou, né, a minha gerente me chamou em particular, e eu já fui todo feliz, né, achando que, olha, eu vou receber elogios, quem sabe até uma promoção, né? Eu acho que 2 semanas trabalhando já na recepção, e olha só o destaque, né? Aquele recepcionista que entra e já resolve todas as atividades rapidinho, né? E para minha surpresa, irmãos, eu não recebi elogio. Eu recebi foi uma puxada de orelha, tá? Porque o que a minha coordenadora falou, ela falou: não, você não pode fazer tudo sozinho. Ela falou: parabéns, a sua iniciativa, a sua intenção foi boa. A sua intenção eu entendo que não foi na maldade, né? Você quis aliviar a equipe, né? Você quis, enfim, cumprir uma tarefa que todos acham chata, né? Então, a sua intenção foi até boa, mas o seu procedimento foi totalmente errado, porque você não trabalhou em equipe, e isso é fundamental na nossa empresa. Você precisa de trabalhar em equipe, tá? Você pode até delegar as funções. Ela falou: pode ir para o fulano, mas não faça nada sozinho. Porque o que acontece? Para pensar, se um dia você ficar doente e faltar no trabalho, os outros recepcionistas não vão ter a experiência que você tem em resolver essas atividades diárias. Já parou para pensar nisso? E se um dia até pior, você pedir as contas e ir embora, né? Não vão estar com a mesma experiência que você tem, né? Não vão estar tão ágeis, né, na forma de resolver aquelas tarefas. Então a conclusão foi: trabalhe sempre em equipe, tá? Sempre trabalhe em equipe. Nós queremos aqui que um ajude o outro. Ninguém pode ser super-herói e fazer tudo sozinho. Olha que ensinamento. Vamos para pensar inclusive numa banda musical, numa orquestra, né? Eu posso até ter um dom de saber tocar violão, saber também tocar teclado, saber tocar bateria, contrabaixo. Eu posso estudar e saber tocar cada um desses instrumentos, mas, irmãos, eu nunca serei capaz de tocá-los ao mesmo tempo. Já pararam para pensar?
Então eu não tenho como eu sozinho ser um super-herói, eu não vou conseguir tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Tá? Uma orquestra, uma banda, né? Um conjunto para sair bonito, afinado, né? Ele precisa do relacionamento entre um e os outros. Né? Nós precisamos desse relacionamento, irmãos, né? Dessa dependência. Eu preciso do contrabaixo, o contrabaixo precisa da bateria, a bateria precisa do teclado. São só ilustrações, irmãos, para deixar bem claro que Deus, Ele nos fez limitados. Isso é verdade. Todo ser humano, ele tem suas limitações. Deus quer assim. Para quê? Para que nós, justamente, dependamos uns dos outros. Tá? Paulo ensinou isso bem claro lá aos Coríntios. Ele fala que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas o Espírito é um só. Nem todo aquele que ensina é aquele que profetiza, ou aquele que profetiza é aquele que, enfim, tem o dom de línguas. Ele fala que há diversidades, né? Mas todos se completam, né? Porque o Espírito é um só. O Espírito é um só. Tá bom? Então a nossa reunião, irmãos, ela tem isso como característica, um dependendo do outro. Ninguém é autossuficiente, ninguém é super-herói. Tudo bem, irmãos? O próximo ponto que eu gostaria de citar em relação aos benefícios que nós temos esse ajuntamento, essa assembleia, é o que Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 14, 3. Para promover edificação, exortação e consolação. Vamos repetir: edificação, Edificação. exortação, Exortação. e consolação. Consolação. É crescimento, tá? É crescimento, é desenvolvimento. Você estando aqui unido com outros cristãos, você vai aprender com os outros e você vai crescer, você vai se desenvolver, vai amadurecer cada vez mais na fé. A exortação é aconselhamento, né? Então é um local onde você vai receber conselhos, que se você estivesse sozinho na sua casa, lá no seu quarto, talvez você não receberia, né? Talvez você ia ficar inclusive se torturando na sua mente e não ia encontrar solução nenhuma, porque Deus quer que você converse com alguém que tenha autoridade espiritual. Isso é muito importante, irmãos, né? Você tem o seu pastor, é ele que apacenta o rebanho. Então os seus problemas, converse primeiramente sempre com o pastor, porque a função dele é te aconselhar, tá bom? Exortação, aconselhamento, incentivo e estímulo, tá bom, irmãos? Esse então é o significado de exortação. Vamos lá: aconselhamento, incentivo, estímulo, tá? Coisas que muitas vezes sozinho você não consegue. E a consolação, tá? É aqui onde nós buscamos ânimo. Quantas vezes você não chega de repente desanimado, um pouco cansado, e quando você se ajunta com os outros cristãos, o que acontece? Uma consolação, você sai mais feliz, mais animado. Bom, quarto ponto então, dos benefícios de se reunir como igreja: promover ajuda aos necessitados, né? A gente tem exemplos na Bíblia em que a igreja ela se unia para coletar recursos, alimentos, recursos financeiros, dinheiro, tá? Para ajudar necessitados. Pessoas que estavam na igreja lá da Judéia, que estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande, e as outras igrejas então se uniam para promover essa ajuda material mesmo. Então é importante que a igreja tenha essa função social, tá? Essa função de dar assistência para aqueles que estão desamparados, que não têm uma estrutura, né, para dar conta de alguns problemas financeiros. E o último ponto que eu gostaria de citar aqui, irmãos, é o produzir o crescimento do corpo de Cristo, né? Então essa aqui eu acho que é a mais óbvia de todas, né? Porque se nós não nos reunirmos, os cristãos, né, se ficarmos espalhados cada um no seu canto, né, onde vai se ver, onde vai se ouvir com força, né, a pregação do Evangelho de Cristo? Como nós vimos, o Evangelho ele tem que influenciar a nação, né? Ele tem que influenciar, né, os povos. Como que isso vai acontecer se nós não estamos unidos? Né? Se nós não estamos aqui juntos, pensando inclusive em estratégias de evangelismo, pensando inclusive em estratégia de missões,
como que vai haver esse crescimento do corpo de Cristo aqui na terra, né, que deve ocorrer. Então está aqui, recapitulando então os benefícios. Irmãos, primeiro nós vimos, né, assegurar a unidade do corpo de Cristo. Segundo, essa reunião estimula o cuidado mútuo, a relação de dependência, um ajudando ao outro. Terceiro, promove a edificação, exortação e consolação. Quarto, promove a coleta para ajudar os necessitados. E quinto, né, produz o crescimento do corpo de Cristo. Tá bom, irmãos? Essa aqui é a parte principal da aula, né? Gostaria de citar também, né, algumas características, né, da Igreja de Cristo, né, que é o estudo da Palavra de Deus, né? A Bíblia fala muito sobre isso, que eles se reuniam para estudar, perseverar na doutrina dos apóstolos. Então eu vou ser só um pouco rápido aqui, né, porque nós já estamos encerrando esse tempo de transmissão, mas a Igreja de Cristo, ela deve estudar a Palavra de Deus, compartilhar experiências e, claro, irmãos, participar da Santa Ceia. Né? Ao compartilhamento, então, também a cooperação na obra do Evangelho, né? Todos que fazem parte desse corpo cooperam para que o Evangelho continue. A expressão de alegrias e louvores é uma característica muito marcante do povo evangélico, né? Que a gente canta, louva, enfim, é uma expressão muito nítida da alegria espiritual que nós sentimos. E, por último, aqui eu deixo a confissão dos pecados para que se mantenha o amor na comunidade cristã. Tá? Então, o perdão dos pecados, mais uma vez, né, já foi falado na aula anterior e reforço aqui por último. Entre os irmãos da comunidade cristã deve haver a confissão de pecados e o perdão. Né? Então, se algo que você tem, se algum irmão tem algo contra você ou você contra o irmão, busque resolver essa situação. Não se esquecendo que você tem um líder espiritual, tá? Você tem o seu pastor, ele é quem apacenta o rebanho. Então sempre, irmãos, esteja em harmonia, ligado com essa direção espiritual da comunidade, tá? Para que todos os pecados sejam perdoados, os irmãos tenham paz uns com os outros e dessa forma, né, as nossas ofertas, os nossos louvores e nossas adorações sejam aceitas pelo Senhor nosso Deus. Então Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. É isso. Vamos guardar, né, todas as instruções da palavra do Senhor Jesus, que elas servirão para nos manter, né, tranquilos, confiantes e edificados na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina que aquele que está edificado sobre a rocha, ele está sustentado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele está firme, né? Nada o abala. Então, vamos assim continuar. Antes de nós encerrarmos com um lindo louvor, eu quero a participação de vocês aí que está nos assistindo, né? Que você cante aí, né, na tua sala, enfim, no quarto, onde quer que você esteja aí, com seu familiar, diante da tela, ouvindo e vendo essa transmissão, você solta a sua voz conosco. Mas antes, eu quero orar juntamente com você, pedindo a Deus que através dessa instrução, através desse ensinamento, você possa praticar, que você também possa obter na tua vida o amor de Cristo, e que você também, através do amor de Cristo, você possa desenvolver, né, a vontade do Senhor. Então, não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema, se você está enfrentando uma enfermidade, se você tem alguém que está doente. Este é o momento de nós apresentar as nossas causas diante de Deus. Não sei se você está aflito, angustiado, amargurado, preocupado, o que vai acontecer no dia de amanhã, o que será no dia de amanhã. Vamos colocar tudo hoje nas mãos do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz assim: de certo o vosso Pai Celestial, Ele sabe muito bem do que vós necessitais. Em Mateus 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Aleluia. Eu creio nas promessas do Senhor. Então, feche seus olhos. Não se acanhe, não. Fale com Deus. Conte a Ele a sua dor. Conte a Ele a sua preocupação. Conte a Ele o que está ocorrendo na tua vida. Conte a Ele. Fale da sua ansiedade, daquilo que está te levando à angústia, à amargura. Fale com Ele. Ele vai te aliviar. O nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é riquíssimo em misericórdias. Ele continua com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra que veio diretamente ao encontro das nossas necessidades, nos ensinando como devemos viver como cristãos, como devemos ser, como deve ser a nossa vida nesse caminhar na fé. Obrigado, Jesus, pelo Teu imenso amor, pelo Teu carinho, pela Tua bondade. No Teu nome santo, Senhor, eu uno a minha fé com a fé daquele que está nos acompanhando, que nesse momento está apresentando diante de Ti a sua causa, o seu problema. Senhor, está apresentando diante de Ti aquilo que está o incomodando. Pai amado, eu lhe peço a Ti, Senhor, entre nesse lar, conceda, Senhor, a ela a paz, dê a ela, Senhor, a vitória tão desejada. Querido Deus, Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus maravilhoso. A Tua palavra diz que todos aqueles que chegam diante de Ti com confiança, Pai amado, serão ajudados em tempos oportunos. Pai amado, esse é o nosso momento, Pai querido, e eu creio no poder, na autoridade do Teu nome, Jesus, que nos foi dado. Pai amado, Senhor, diante deste momento que estamos vivendo, diante dessas notícias, diante do caos, diante da insegurança, Pai querido, Senhor, a nossa confiança está em Ti. Eu coloco esta vida em Tuas mãos. Pai amado, do Teu Espírito Santo, onde quer que ela esteja agora, Senhor, possa, Senhor Jesus, tocá-la de uma forma totalmente especial. Que ela possa sentir na sua vida, Senhor, o Teu poder atuando, confortando, dando a ela ousadia, dando a ela sabedoria, entendimento, para enxergar as coisas de uma forma diferente. Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que nos tranquiliza. E todo o mal, toda a malignidade, todo o mau pensamento, qualquer sentimento, Senhor, que quer derrubar esta vida, levar ao desespero, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paz haverá no teu lar. Paz haverá na tua vida. Declara: paz haverá na minha vida. Declara no teu lar: paz haverá no meu lar. Aprenda a profetizar a palavra do Senhor. Aleluia. Que você seja confortado pela forte mão do grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. Não se deixa também, não se esqueça de se inscrever na nossa página lá no YouTube, que é IAPB Semeando a Palavra. Vai lá, dá uma passadinha por lá, se inscreva, Também não se esqueça também do nosso Instagram, que é @IAPBBrasil. Nos acompanhem lá, nós temos um imenso prazer. Tudo isso que nós estamos fazendo é para você. É para você poder ter uma oportunidade de, no seu momento difícil, seja ele qual for, na tua alegria, enfim, seja qual for o momento, você ter um lugar para você dar uma passeadinha, dar uma viajadinha ali, e acompanhar os trabalhos que nós estamos fazendo. Jesus te abençoe grandemente. Agora, vamos louvar ao Senhor, vamos encerrar com louvor, com adoração, e depois eu darei a benção apostólica. Glória a Deus. Amar, ouvir as batidas do teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar.
abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe.